Começando mais um Café com o Tomé. E o dia de hoje eu trago duas ex-bailarinas aqui que fizeram história no início da história do Colégio Nacional. Foram duas adolescentes que tiveram uma vivência que cresceram, né, dentro dessa vivência, desse apego cultural que sempre foi um pilar do Colégio Nacional ao longo da sua história. Estamos aqui hoje com a Alcinete Sâmia e com a Lídia Mairink, duas mestras hoje aqui. Hoje já estão, ainda vamos falar um pouquinho de carreira também, para onde vocês foram e o que vivenciaram. Mas muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitarem aí esse convite, esse programa que está contando a história do Colégio Nacional por meio da história das pessoas que passaram por aqui, de toda a vivência, de tudo, e do entrelaçar dessas relações todas que nós vamos conversar aqui nesse momento aqui. Então, sejam muito bem-vindos. E assim, eu acho que eu começo aqui com vocês falando um pouquinho disso, como é que vocês se aproximaram do Nacional, como é que chegaram no Nacional, que época que foi isso daí, né? Qual foi a passagem de vocês aqui pela nossa escola? Sou mais velha, né? Comecei primeiro, então, né? Tudo começou realmente pela parte cultural, pela dança, né? Porque antes de estudar, antes de tudo, o sonho, né, da infância era ser bailarina. E a gente começou com um grupo, né, que na época era o Grupo Vórtice, e o Nacional, numa iniciativa muito inédita, assim, muito pioneira, a palavra certa, foi parceira. E isso foi de grande contribuição, porque a gente não tinha, na época, patrocínio cultural, patrocínio das empresas. Então, essa parceria que teve do Grupo Vórtice com o Grupo Nacional foi realmente fundamental para que a gente começasse a levar a cultura. Na época, não tinha outras escolas em Uberlândia, eram escolas pequenas, então a gente despontou, a gente começou a fazer representação, não vou dizer nacional, mas assim, regional, né, estadual, muito grande. Nós dançamos em várias cidades de Minas Gerais, a gente dançou em cerca de umas 15 cidades de Minas Gerais, né, incluindo Belo Horizonte, e a gente levava esse nome, né, e o Nacional nos ajudava, não dava esses contrapontos, né? Então, assim, realmente, o início, o contato foi dessa forma, assim, super carinhosa e de uma forma que, né, foi a base para a gente começar a pensar nisso. Depois que veio a ideia de estudar, de seguir carreira, mas o início mesmo foi E na que dança, ano que foi isso aí, né? Lídia? Qual é o ano? Nossa, década de... Não, mas fim da década de 80. Fim da década de 80, fim da foi década antes de do 90, 88, 87, que a gente começou a montar o grupo, né? E aí começou realmente a dizer, eu tinha o quê? 13, 14 anos, né? E, nossa, e assim, a gente, quando você acha que você vai dar conta de tudo, né? Eu achei que eu ia ser bailarina profissional, e, né, e patrocinada pelo Vórtice, garota propaganda, né? Era isso que a gente... Desculpa, patrocinada pelo Nacional, era isso que a gente, naquela época, eu achava que ia acontecer, né? Aí depois veio outras histórias que a gente conta. Né, eu acho que essa coisa do Nacional ter iniciado esse protótipo dentro de nós de profissionalizar mesmo, né, a dança, né? Eu acho que isso é bacana. Não era só uma academia de dança, né? Era uma academia de dança formato. Que tinha uma empresa por trás, né? Uma empresa parceira, vamos dizer. Sim, Então, e a minha história com o Nacional é a confirmação do quanto que a escola incentiva mesmo, né, essa questão cultural. Porque eu fiz, na época, o Nacional não tinha fundamental, né, de jeito nenhum, não tinha ensino infantil. E a escola estava oferecendo, eu, né, já estava bem inserida nessa questão da dança, e a escola estava oferecendo bolsas para bailarinos, né, e até inclusive do grupo, né, eu também era do Vórtice na época. Então, pensa, né, isso só lacrou mesmo, o meu desejo de vir para cá, porque estava coincidindo tudo. Esse, né, era um dos lados da parceria com o Vórtice. Sim. Os seus bailarinos, eles tinham realmente um desconto dentro da escola. Sim, pensa, isso era tudo que, né, era lacrar o bom com o melhor, né, e de o fato,
Não, e o bom com o melhor mesmo, né? Porque foi fantástico. E felizmente deu certo, né? E de fato eu fiz todo o colegial aqui na escola, né? Que na verdade é até nesse prédio aqui, né? Da México. E assim, era nítido o quanto que o grupo era integrado, né? Com a escola, em todos os sentidos. Eu, enquanto aluna, na minha rotina, né, da escola, né, poder estar inserida, incentivando. Então, a minha entrada já foi lacrar isso. Chegou aqui como bailarina e vivendo a adolescência, né, dentro do colégio, né? Isso é muito bacana mesmo. Não, e é bacana porque a gente reunindo algumas coisas, né, para fotos, tudo. Quando a impressão que eu tenho é que assim que eu passei uns 10 anos de colegial, né, outros tantos 1000 anos, né, dentro do grupo e tal. E na verdade, é porque é muito intenso, né? Ainda mais nessa época da adolescência, a gente estava falando um pouco disso, como se fossem tatuagens mesmo. E de verdade o Grupo Vórtice é um grupo que ele pensava na dança mesmo como uma atividade profissional. Sim. Né? Isso era uma coisa assim, nós estamos aqui olhando alguns materiais aqui que vocês trouxeram, né? Que você trouxe. E era a única oportunidade, naquele momento em Uberlândia, de pensar na dança como profissional, porque a gente fazia parte de academias, né? Mas era aquela coisa só como hobby, lazer, prazer, que é muito legal, musicalidade, exercício físico, cultura, né? Que é maravilhoso. Mas, de repente, com o início do Vórtice, a gente começou a modelar uma coisa que nem era ligada à academia. Foi um grupo que surgiu sem uma academia. Primeiro surgiu o grupo e tentou essa coisa do profissionalismo. Tanto que a minha história, eu estudei Messias Pedreiro, né? Fiz primeiro, segundo e terceiro colegial no Messias. Aí, deu o final do terceiro ano, o que eu vou fazer? Eu sempre sonhei em ser médica, mas a bailarina, né, falou mais alto, e aí eu vim com aquele papo de que não. Primeiro eu tenho que dançar, porque o corpo exige, né? Depois eu vou ser médica, porque dá para fazer mais velha, né? E não tive dúvida nenhuma. Eu prestei outra faculdade, que era noturno, administração, e fiquei 1 ano fazendo administração. Porque eu passava esse meu 1 ano, eu tinha 17 ainda na época, né? Eu passava esse meu 1 ano na academia, achando que eu ia ser profissional. E depois que eu me profissionalizasse com a dança e etc., se desse tempo, né? Se tudo, eu voltaria para medicina. Tive uma desilusão com a faculdade, e não só com a faculdade, mas comigo, como exercendo essa profissão, porque não era para mim. E aí foi que depois eu fui parar na medicina. Mas meu plano A, inicialmente, era a dança. Não, e passaram por produções aqui monumentais, né, Alcinete? Nós estamos falando aqui de participações importantíssimas aqui em eventos aqui de grande importância para a cidade. Né, o Grupo Vórtice aí trouxe Cecília, né? A gente trouxe a filha dela, né? Ela participou filha da Cecília Meirelles, né? A Maria Fernanda, ela participou recitando os poemas da mãe enquanto a gente dançava. Então, para Uberlândia, tem mais de 30 anos atrás, né? Era uma coisa espetacular. E você fala um pouco dessa vivência aqui, gente. Não, olha, o que eu achei mais interessante, o que eu acho que é muito relevante é o quanto que eu penso que essa parceria fazia com que a escola, além, né, do papel esperado, ela ampliava esse cenário da cultura, porque sempre a gente estava inserido ou nos intervalos culturais. Eu tenho uma série de amigos da época, né, que estão nessa minha caminhada aí até hoje, que eles falam que as primeiras experiências que eles tiveram com dança, com teatro, com arte, foi através do incentivo da escola. Né, porque ou a gente vinha, eu sempre estava na sala de aula chamando para algum espetáculo, os alunos tinham, né, um certo benefício, né, nas atividades culturais. Nas atividades culturais, né, que tinha para ir para os teatros. Então, eu acho que isso é fantástico, né, porque é uma alfabetização artística mesmo, né. Então... E nunca mais abandonamos isso, porque até hoje a Rota da Cultura é patrocínio do Colégio Nacional eterno, né? Sim. Desde que surgiu o projeto. Então, assim, a escola sempre esteve conectada com isso. No outro tempo, hoje,
né? Mas assim, mas esse tempo aqui, realmente, olha as produções que vocês passaram. Não, Com tinha um Cecília parceiro, né? Meirelles. E assim, e na época os espetáculos eram sempre mesclando também com literatura, né, É isso que eu Lídia? ia falar. A gente teve que estudar, né? Quando a É. gente foi fazer o espetáculo da Pagu, da Patrícia Galvão, eu não sabia quem era ela, né? E a gente foi estudar, né, para representar, e aí o pessoal da Universidade da Literatura participava com a gente fazia oficinas para entender o que eram os espetáculos. Então não era só uma dança, vai lá, né, e dança e faz bonito. Tinha todo um preparo por trás, né? Então a gente teve a Pagu, Cecília Meirelles, ainda teve, e Machado de Assis, né, que a gente fez também um espetáculo, todo baseado na obra de Machado de Assis. Não, sim, Então, aí eu lembro estão do César todos Mota, registrados né? aqui. César Ai, Mota. lembro de César Mota, né? né, da gente pegando ganchos e discutindo a respeito disso, né? Então, era de fato uma vivência, né, da escola com arte, com cultura, né, com vida real mesmo. E uma coisa assim que é impressionante assim é ver, né, o tanto que isso aqui é atual ainda, né? Assim, Sim. o tanto que isso aqui, na verdade, marcou um tempo, 30 anos atrás, né, o tanto que isso é atual, o tanto que isso nós vivenciamos. Então, isso que você está falando, né, dessa participação de vocês, né, em peças, né, que era muito além da dança, esse mergulho na cultura, né, que vocês faziam para poder representar, era uma coisa muito fantástica. Eu me lembro assim, estamos falando aqui do Teatro Veracruz, gente, né, que depois virou, como é que chama? Grande Otelo. O Grande Otelo, né, e que depois... agora está fechado, que está em reforma ali perto da praça. Não tinha o Teatro Municipal. Aparecida. O nosso sonho era um teatro tão bonito e tão grande quanto o Teatro Municipal, e né? E o tanto que aquilo lá era grande na época, Sim. né? Era do... Nós levávamos muito alunos. Eu tenho várias filmagens que a gente fazia matinê e aí levavam alunos das escolas públicas para assistir os espetáculos nas matinês, né? E a gente à noite fazia o espetáculo para o público e à tarde para as escolas públicas. Então, uma oportunidade de até as próprias, né, a comunidade participar também. E também o primeiro comercial de televisão do Colégio Nacional foi feito com exatamente... Acho que a primeira vez que a gente apareceu, né, na televisão, acho que talvez eu nunca mais tenha feito comercial. Você já fez? Não sei, né? Não me lembro. Mas esse comercial foi uma experiência muito divertida, assim, né? Muito intensa e muito marcante. Foi comercial de né? televisão e comerciais impressos também, né? Não, mas esse de televisão... Isso, participaram de... Você sabe qual que é a minha memória? É assim, que a gente ficou lá uma tarde inteira repetindo a partezinha que ia ser filmada. Inúmeras vezes, a gente não tinha nem noção do que era, né, fazer um comercial, e repete, filma, e aí quando fica pronto, né, todo o comercial que a gente faz só, claro, um pedacinho, né, porque é todo um conjunto da obra, né, mas foi assim, foi muito marcante, e aquela música nunca mais saiu da nossa cabeça, grudou, né? Grudou, né? Um curso inteligente. Nacional, sempre o melhor caminho, sempre né? o melhor caminho. Nacional, não dá outra, você chega lá. Não dá outra, você chega lá. Eu assim, nunca esqueci. Eu não vou cantar, mas se quiser cantar, você lembra? Pode cantar. Me lembro, é um curso inteligente, ensino sério e liberdade. Né? Venha estudar com a gente, você merece alcançar o melhor. Né? Com o Nacional não dá outra, você chega lá. Né? Então, assim, isso aí foi o nosso primeiro jingle. Esse comercial foi um comercial que ele teve um número absurdo de inserções, porque o Nacional ele ganhou, através da cobertura que nós fizemos no vestibular, toda uma campanha que foi, nunca me esqueço disso, tanto que foi comemorado isso por nós, porque nós entramos regionalmente, nós entramos exatamente no momento do carnaval. Nós ganhamos a mídia de carnaval dentro do contexto da campanha que nós fizemos, e foi uma coisa maravilhosa, porque aquilo fez a escola penetrar, né, em toda essa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba de uma maneira assim, muito contundente e que foi espetacular para o sucesso futuro do Colégio Nacional. E era local, né? Isso que era interessante, né? Porque eu que já estava estudando, né? Nessa época eu já estava fazendo colegial, a gente tinha as franquias, né? Anglo,
objetivo, promove. Então, a gente, de repente, viu surgir uma coisa local, né, que não tinha em nenhum outro lugar. Isso é muito legal, né, pensar nisso. Ainda mais, hoje mais ainda, né, porque hoje cada vez mais é só franquia e mais tudo muito igual, né, então ter um produto regional é muito legal isso. E Alcinete... Não, e admirável também, né, Tomé, porque hoje eu estou de volta na escola com outra, né, num outro lugar, como mãe, né, de aluno, e eu te confesso que o primeiro evento que eu fui na escola e eu te vi lá, eu fiquei muito emocionada, né, primeiro que é lógico que eu brinco com as minhas amigas que eu sou uma árvore de Uberlândia, né, porque acaba que eu nunca me mudei de fato daqui. E aí quando eu te vi, né, você sempre tem o cuidado, né, de fazer uma entrada, né, uma apresentação. Eu te confesso que eu me coloquei no seu lugar e assim e ver, eu acho muito fantástico essa lógica de uma árvore frondosa, sabe? Porque assim, eu não estou idealizando a escola, né, falando que aqui não tenha problemas, né? Eu estou sempre ativa, né, nas minhas colocações, e eu acho isso fantástico, né, da escola ser aberta a isso. Mas, assim, eu me lembro de me colocar no seu lugar, de te imaginar, sabe, há 30 anos atrás, e você lá, e agora os meus filhos. Eu fico sempre, eu sempre me toco com essa lógica da história, né? Eu sou muito sensível a essa coisa das relações, né? De relações que atravessam décadas, né, Lídia? Então, eu valorizo muito isso. E passou um filme na minha cabeça, né? E de parabenizar mesmo, né? Que entre não faço nem ideia, né, de tudo que você já passou, né, pela escola, tudo, e tá ali, né, e eu me ver também nesse outro lugar, né, com os meus filhos lá agora. Os ciclos, né, da vida. Nesses ciclos, né, da vida mesmo. Esse nacional que nasceu do mundo adulto, depois foi entender o universo adolescente, né, nós mergulhamos no universo adolescente, esse momento do qual nós estamos falando, é exatamente isso, o fim da década de 80, início da década de 90, né, nós mergulhados nessa questão do adolescente. Ensino Sério e Liberdade foi muito forte, né, para nós até trouxemos aqui o Sabugo, que para contar um pouco disso, porque também Liberdade foi a música que acabou sendo um grande hino, né, da sequência desse dingo do colégio, né, depois a música que foi associada a isso. Então, o Nacional, ele de fato foi uma escola que sempre mergulhou profundamente em todas essas fases do desenvolvimento que nós estávamos nos propondo a trabalhar. Então, esse momento angustiante para mim, porque eu também era muito jovem, né, e eu também não entendia muito, eu sempre falo, o Nacional me formou. Né, o Nacional, à medida em que as demandas iam surgindo, eu ia mergulhando e procurando entender mais e mais de educação, né, para poder atender esse universo que estava aqui. Né? Então, é muito legal, nós demoramos 25 anos para chegar na educação infantil. 25 anos, porque enquanto nós não nos sentimos maduros para poder abraçar outras faixas etárias, nós não abraçamos isso, mas sempre é um desafio, né? Então, receber, né, hoje crianças, hoje uma escola que está fazendo 40 anos, né? Então eu olho para trás e nem me vejo, na verdade, com tanto tempo, né, que eu estou... Está contando a idade aí, contando 40 anos de escola, né? De colégio nacional. Mas o quanto que essas parcerias são valiosas, né? Porque aí a Lídia introduziu falando da nossa história, né? Dos incentivos, né? E assim, nessa época, a gente fazia, de fato, né? Assim, turnês mesmo, né, Lídia? Teve uma turnê que a gente fez com o pessoal do Palácio das Artes, né? Aí depois teve uma turnê né, que a gente foi para Cuba, de novo para o Palácio das Artes. Essa daí do Palácio das... Desculpa.
Essa do Palácio das Artes a gente fez nas Nas cidades cidades do mineiras. interior. A né? gente abriu o espetáculo e depois vinha o Palácio das Artes, que era considerado o maior, né, assim, Maior palco. e a companhia, né, eles vinham com a gente dançava e depois eram sempre os É. dois espetáculos, né, e era Liberdade, um dos maiores que a gente mais dançou era a coreografia chamava Liberdade. Também, Mas né? eu fiquei pensando também nesse lugar da escola, que às vezes o incentivo, a marca que fez, tanto na gente enquanto bailarino, né, Mas como pessoa. como pessoa, no público em si, quantas pessoas, né, nessa lógica do raio, né, Divulgação. para ser atingido mesmo, né, essa questão da cultura também. Quanto impactou, né? Impactou, isso são coisas que impactam a vida das pessoas. Sim. A escola é o lugar Sim. que nos impacta permanentemente, né? Então isso é o maior cuidado que a gente tem que ter como educador, que a gente sabe o que está gerando ali, muitas vezes deixando uma marca para o resto da vida, seja ela positiva, seja ela negativa. Sim. Né? Então o cuidado ele é imenso, né, que nós temos que ter. Então esse sempre foi o olhar, né, do Colégio Nacional, né, do respeito. Hoje nós nos proclamamos como uma escola de respeito ao desenvolvimento do ser humano em cada uma das faixas etárias, porque criança tem que ser criança, né? Depois o pré-adolescente tem que viver a pré-adolescência, o adolescente viver a adolescência, para ir bem para o mundo adulto, né? Para poder enfrentar e um mundo adulto que está cada vez maior, né? Né? O avanço da ciência e da tecnologia, né? Até nós vamos falar isso do ponto de vista, porque hoje nós temos aqui uma psicóloga e uma médica, né? Então, assim, daqui foi para a faculdade, né? Sim. Essa vida na faculdade, depois aí como mães, né? Como pessoas que foram criar seus filhos também, né? E que careceram aí de outros processos, né? Quanto que esse preparo que tiveram dentro dessa vivência no Colégio Nacional impactou a sua formação e que depois aí o papel de mãe. Conta um pouco disso para nós. Não, eu ainda tenho que fazer até uma continuação disso, porque depois eu ainda, né, até hoje eu ainda sou envolvida com o Arque Dança, né, com a Fernanda Bevilacqua, né, ainda tiveram incentivos do Nacional, né, por lá, e que continuaram sendo fundamentais também, né, para estudo, né, para minha vida, para minha carreira. E agora pensando na minha vida, A bailarina nunca saiu de dentro de você, Não. né, Alcinete? Essa que é a grande questão também, né? Essa coisa que você incorporou. A gente, vocês, né? a Lídia tá aí, Aí, né? firme. Depois eu conto, termina aí que depois eu conto. Enfim, mas eu acho que essa lógica que a escola traz de que o conteúdo da escola é válido, é importante, mas que as outras vivências, que o mundo é muito maior, eu acho que me impactou, assim, no meu DNA. Porque eu saí da escola e eu fiz psicologia. De alguma forma, eu nunca perdi, né, não é mais com essa intensidade, né, a dança na minha vida de jeito nenhum, mas eu nunca perdi o fio, né, com a dança. Até hoje eu ainda estou envolvida, de alguma forma, mas eu acho que a lógica da escola me permitiu a isso, sabe? Não focar em uma coisa só, né? E ainda eu acho que o fato de eu ter escolhido a profissão de psicóloga, né, também me ajudou a ampliar, porque aí hoje em dia eu tenho essa frente, né, da psicologia, que eu acho que ela ocupa o maior espaço, né, e tem a frente, né, da dança, né, tem a minha vida, né, e eu e meu marido, né, enveredamos para produção de brownie também, tá vendo? Então, sabe essa coisa de poder olhar o mundo como algo amplo mesmo, né? Não ficar restrito a uma coisa. Não, né? que o ser humano é amplo. E isso que não dá para reduzir. Não tem nada mais atual, né? Não. Assim, e o atual, ele é de muito tempo. Né? Na verdade, ele só foi mudando, a conjuntura foi mudando.
mas de verdade, o Nacional sempre colocava isso para os jovens, né? Falando assim, poxa, não se contente com pouco, né? Olha o mundo, olha o leque, olha o universo, né? Sim. Então, Eu percebo isso até nos mínimos detalhes, né? Agora eu confirmo isso com os meninos, né? Sei lá, se a gente está com uma viagem programada, né? Você não vê um professor dificultando o aluno, sabe? Querendo punir porque está perdendo aula. Não, vai, porque também isso é vida, porque isso também é importante, porque isso também. Então, eu percebo isso nesses detalhes também. isso é do nosso Isso. DNA também, Sim, né? É do DNA sim. da escola, né? De não ficar olhando de maneira míope para os processos. A formação humana, ela necessita dessa amplitude, Uhum. né? Que nós pensemos em várias dimensões, né? No cognitivo, no emocional, no social, no político, né? Nessa formação que depende realmente de vivências, né, das pessoas nas mais diversas áreas, né? Do contato com a sociedade, com a cultura, com as artes, né? O que vai ser, né, do ser humano sem as artes, gente? Isso Pois é. daí é um... E eu vejo isso porque, assim, né, hoje eu sou professora, né? Voltei como professora lá na universidade, então sou docente da UF, no departamento de pediatria. Estava lá dando aula, né? Acabei de sair de lá da faculdade e vim direto para cá. Então, assim, e como esses alunos chegam às vezes adoecidos lá, né? Ainda mais o curso de medicina. Então, voltando ao meu ciclo, né? Eu resolvi ser bailarina, fiz um ano de administração, não era o que eu não era para mim, não era o meu propósito da minha vida. Entendi que profissionalmente com a dança também talvez não ia ser tão, né, simples assim, enfim. E fui pedir ajuda para o Nacional, né? Isso estava em novembro de 92. Eu decidi, falei assim, vou largar o curso de administração, vou prestar medicina, que é o meu sonho. Era o meu sonho que eu tinha deixado quietinho ali. Eu falei, não dá, tem que ser agora, né? E aí eu não tinha mais material, porque quando você passa no vestibular, a primeira coisa que você faz, joga todos os cadernos fora, joga todos os livros, né? Fala, ufa, mudei de fase. Não tinha material, não tinha nada. Nunca tinha entrado numa escola particular na minha vida, sempre foi tudo uma escola pública. Bati no Nacional, falei, olha, né, preciso de ajuda. Faltava um mês e pouquinho pro vestibular. E aí acho que foi um intensivão, que eu nem sei se vocês têm ainda. Sim, tem, sim. De um mês, assim, Um aquele mês, tem o último intensivão, mês da reta meu de Deus do chegada. céu. Né, que é loucura. Eu entrei no intensivão e a gente fez lá no Center Shopping. Não foi, eu sou mais antiga que você. Não foi aqui na Rua México. Não, mas eu ainda peguei o Center Shopping. Peguei. Porque em 92 nós inauguramos no shopping. Foi o segundo semestre. Eu peguei o finalzinho, peguei lá o Center Shopping, assisti a aula lá, achava muito engraçado, né? Falava todo mundo que tinha aula no shopping, né? Naquela época era chique. A primeira escola no shopping no Brasil. A primeira escola. Olha só. Entrou para os anais. Aí eu fiz um mês, mas assim, naquela correria, lógico, o Nacional me ajudou imensamente a organizar o pensamento, a planejar o que eu precisava estudar nesse um mês, a ter aquele preparo de prova, né, de ter a calma, a sabedoria, de que não é só conteúdo, porque, claro, o conteúdo veio, né, dos meus 3 anos, em um mês ninguém dá conta de nada, mas foi fundamental para aquela cerejinha ali no bolo, né, para falar, olha, finaliza desse jeito. Então, eu fiz um mês de intensivão do Nacional. Eu lembro da data certinho, que é o dia do meu aniversário, e o primeiro dia da primeira fase da medicina foi 10 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Aí fiz, né, passei já de cara, e na época a gente tinha menos concorrência também, porque não era essa coisa nacional, né? Não mas tinha já era forte mesmo. Mas não tinha essa internet, essa coisa, não é né? Hoje, mas... Nacional, não, né? Nacional era. no sentido do país inteiro, né? Sim. Porque era mais regionais, mas eu lembro, né? Graças a Deus, passei de primeiro, ainda passei em 4º lugar, fiquei bem feliz, assim, achei que eu, né, estudei muito nesse um mês, foi bem intensivão mesmo. E aí eu realmente resolvi largar na dança, né? Porque a medicina te consome, eu fui diminuindo, parei totalmente, então não sou igual ao cinético, parei totalmente a dança, como espectadora de cultura, sempre me mantive, claro, mas como dançarina realmente parei, né? E eu vi o preço disso, porque aí você vai envolvendo com profissão, com marido, com filho, com não sei o quê, e de repente a conta chega, né? Aí na pandemia eu assumi coordenação de departamento, e aí, né, cuidando de pais idosos, e pede, sabe quando de repente a conta chega, e você fala, gente, até emociono, né? Não dou conta de tudo isso.
E aí foi a hora que eu resolvi voltar pra dança. Eu falei, gente, eu preciso de uma coisa para, né, uma coisa. E eu tentei. Tentei yoga, tentei academia, tentei tudo que vocês imaginaram. Nada me deu prazer. Voltei pra dança, né? Então tem 2, 3 anos aí que eu voltei. E assim, eu falo muito pros alunos hoje, assim, gente, não é só medicina. Porque eles chegam assim, né? Acabou de sair do vestibular, um ponto faz uma diferença fenomenal. Então eles chegam muito focados, muito bitolados, muito. E eu falo, calma, agora vocês já entraram. Né? Então agora vocês vão estudar. Vamos olhar a pessoa como vamos, um todo, exatamente. Né? O que você faz de hobby? Sabe, assim, o tempo inteiro. Porque o hobby deles também hoje é só academia, né? Que eu não sei exatamente, assim, se como hobby funciona bem, né? Não tem experiência. Então, para eles, o máximo é estudar e ir para academia. Mas nada. E eu fico o tempo inteiro, não larga, amplia, né? Faz o que eu continua. Eu exijo e estimulo muito esse olhar holístico. Não, e disso, né? De poder se cuidar para cuidar do outro, né? Exatamente. Que é o lema do... cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar, né? Mas assim, eu acho muito bonito isso, né? Assim, de até mesmo se emocionar, porque isso é experiência de vida, né? A conta chega, quando você fala a conta chega, porque tem um momento na nossa vida que a gente acha que o mundo vai acabar em trabalho. E de verdade, é um momento que também não tem outro jeito. Eu vejo hoje isso, eu vejo nos meus filhos que estão passando por essa etapa da vida. Tem um momento da vida profissional que você tem aquilo como lugar principal e vai dedicar grande parte da sua vida para aquilo lá. Mas quem tem a formação holística, ela vai sempre retomar. Ela vai sempre dar o passo atrás, falar, opa, né, agora eu preciso retomar, preciso agora me organizar novamente para poder fazer um pouco de tudo. Para conseguir a segunda metade, né? O meu ainda veio tudo junto com menopausa, com 50 anos, né? Que eu já fiz. Então veio tudo junto. E aí eu falo, gente, tem a outra metade ainda. Não sei se metade, mas tem a outra parte, né? E aí você tem que dar conta mesmo de tudo isso. E como mãe, eu sempre estimulo também, assim, né? Os filhos a ter essa coisa. Eu sempre obriguei, não consegui fazer dança, né? Porque foram 2 meninas, mas de sempre estar ligado a alguma coisa, da música, né? Do esporte, lógico, mas o esporte hoje é mais valorizado, a cultura que acaba sempre ficando ali mais esquecida, né? O esporte sempre é mais valorizado. Então, esses ciclos são muito importantes. E assim, tem que ter esse cuidado na adolescência, porque muitos pais só querem isso dos filhos, né? Que passe no vestibular, que passe no vestibular, que passe no vestibular. E a vida é muito mais do que isso, sabe? Não é só passar no vestibular, né? É preparar para a vida, exatamente, né? Preparar para um mundo que está em permanente mudança de cada vez mais rapidamente, né? E cada vez a gente vai ter que ser um pouco mais, né? Um pouco mais de tudo. Né, dessa diversidade que você está falando aí. Eu sou a psicóloga, a dançarina, sou a empresária, que agora estou metido lá com meu marido, lá fazendo brownie. Né? Então, assim, é um pouco de tudo isso. Né? E essa vida sua como psicóloga, como mãe, como esse outro lugar. Né? Como é que isso bate? Essa alcinete aí também, que é um pouco de tudo isso, essa mistura. Então, eu acho que eu me completo em função disso, né? A psicologia, eu acho que ela vai conseguindo também englobar, né? De tudo isso que a gente está falando, né? Porque lidar com gente, né? Com toda essa diversidade, e essa porção artística, essa porção que me autoriza também, sabe? Ser um pouquinho de cada coisa. Exatamente. Né? De ser gente. Né? Então... Esse foi um lugar que sempre eu me senti muito à vontade. Né? Porque há quem diga que a escola tem muita cara do dono da escola. Né? Então, o Nacional, ele tem muito mesmo o meu jeito de ser, de impregnar como um fundador, como... Né, aquele que inspirou, na verdade, a formação de pessoas. Aqui eu me senti sempre muito à vontade para falar para os estudantes, arrisquem, porque eu arrisquei. Né? Eu estava fazendo engenharia,
né? Eu estava para me formar em engenharia quando eu decidi montar o Nacional. Eu me sentia muito autorizado a poder falar. Arrisque, porque se você não arriscar fazer as coisas do jeito que você pensa, né, vai fazer quando? Né? Então, assim, não se acomodem, né? Sempre busquem os seus sonhos, né? Correr atrás dos sonhos, né? Porque isso daí é o que a gente tem que se sentir autorizado a falar, porque a gente pratica, né? Sim. Então, não bastava eu ser o professor, não bastava eu ser o diretor, mas eu era a pessoa que estava lá como espectador do teatro, como espectador da música, da poesia, né? Das vivências. No dia do vestibular, na festa do vestibular, né? Jogando ovo, né? Eu até nas memórias aqui encontrei, né? uma foto, encontrei uma outra sua, né, de que, e isso, assim, como eu comecei a dizer, né, isso particularmente me emociona muito, essa coisa né, de alguém, né, que faz um fio condutor mesmo, né, na história, na cidade, né, eu penso que isso é muito valioso, né, nas relações mesmo, né, que tem história. Uma coisa que você falou, né, de ousar, de se permitir, de arriscar, uma outra fala até para os pais dos alunos, porque como eu estou lá na medicina, né, eu vejo que muitos não tiveram oportunidade de se permitir algumas coisas focados, né, em entrar no vestibular para medicina, numa Universidade Federal. E uma das coisas que eu tenho mais gratidão na minha vida, lá vou eu ficar emocionada de novo, é com os meus pais, por terem me permitido essa tentativa, né, de ter sido bailarina, tá tudo bem, você tem 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17, quando eu prestei o vestibular para administração, eu ainda tinha 16, de poder falar assim, olha, faz a sua história, constrói a sua vida, o seu ciclo, né, e aí eu fui, e olha que a minha decisão era assim, né, 30 anos atrás, olha, eu vou ser bailarina ou ser médica, né, então assim, em nenhum momento eles me obrigaram, vai, constrói, minha mãe estava lá, apoiava, eu vivi, eu experimentei que não era para mim a outra faculdade, eu tomei a decisão, eu construí, né, eu construí a minha história, então eu não fiquei o resto da vida, eu fiz medicina porque minha mãe não deixou eu ser bailarina, não, eu percebi que não era para mim, eu achei o meu lugar. Lógico que pai e mãe, gente, tem que orientar, muito, 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 porque adolescente, né, é meio perdido aí mesmo, mas entre orientar e obrigar, gente, assim, né, e pressionar, a palavra talvez não seja obrigar, pressionar, tem uma diferença muito grande. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que você vai, entre aspas, atrasar, né, o início da vida adulta, tá tudo certo, tá tudo certo. Isso para mim é fundamental. Então, eu saí da dança tranquila, não tenho nada mal resolvido. E eu permiti o meu filho fazer a mesma coisa. Ele, por exemplo, foi fazer faculdade em Portugal. E aí, ele foi fazer uma faculdade. E o que aconteceu quando ele chegou lá? Ele levou um susto. Ele estava fazendo intercâmbio na Suécia. E uma experiência que ele falou assim, mãe, eu fiquei assustado porque todo mundo é mais velho do que eu. Por quê? Porque todo mundo foi fazer 1 ou 2 anos de... mochilão. Tem um nome, né? De tempo, né? Daqui a pouco volta o nome aí. E assim, viajar, e não é nas costas do pai, não. Eles fazem assim, eles trabalham tanto, né? Uhum. Depois eles pegam essa grana e vão viajar. Mas mesmo que não seja viajar, que seja trabalhar. Porque aí quando vai virar o mundo adulto, eles tiverem essa oportunidade de experimentar. Eu sei que é uma outra cultura, não estou trazendo para a nossa realidade, mas sem pressionar esses adolescentes a virarem adultos ali com 17 anos. O que você quer da vida? Você falou que prestou odonto, depois foi fazer psicologia, eu prestei administração, depois fui fazer medicina, minha irmã fez a faculdade de fono, depois fez administração, mas é um momento, o adolescente, ele está num momento de errar, de experimentar, de arriscar, né, para depois se achar e não ficar também o resto da vida se achando, né, mas assim, a adolescência é um período muito, muito marcante, né, e a gratidão por vocês trabalharem bem os nossos adolescentes, mostrar que existe vida além do vestibular, e esse recado para os pais é uma coisa que me marca muito. De deixar viver. Viver. Né, construir a sua própria história. De ser um apoiador,
né, de um caminho. Eu também tive essa felicidade, porque os meus pais também sempre me apoiaram, né? Eu vim fazer engenharia depois, quando eu deixei o curso de engenharia, deixei no último período o curso de engenharia, porque eu percebi que estava contraditório com aquilo que eu estava construindo, né? E que eu precisava migrar para o mundo da educação. E que eu precisava me mergulhar no mundo da educação, no universo da educação de maneira mais profunda. Então, da gente se permitir, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou investir, né? E é isso que a gente tem que traduzir num mundo que hoje está muito mais acelerado. As pessoas estão com muita pressa, querendo fazer as coisas muito superficialmente para fazer rápido, né? Então eu vejo que tudo isso realmente traz uma preocupação ainda maior com esse universo Você deve receber adolescente. os pais, às vezes os alunos eu sou pediatra, né? Eu trabalho com isso, eu vejo no consultório, mas vocês muito mais que estão na área da educação, os pais querendo trazer as crianças já preocupados na escola, porque é o índice do vestibular, porque é a prova, porque não é a prova, porque vai estudar, porque não pode perder prova. E assim, não é o momento. Né? É o momento de ser criança, igual você falou, de ser adolescente, e depois virar um adulto bem construído, para ele conseguir ser um adulto funcional de trabalhar, né? De ser um profissional, mas de ser emocionalmente saudável. Né? E é uma coisa muito interessante, porque muitos associam o nacional, porque o nacional ele se tornou muito evidente pela sua competência com que ele aprovava os alunos nos concursos mais complexos. Medicina, na USP, na Unesp, Unicamp, que rapidamente a gente construiu, né, essa imagem pública, né? E muita gente associa a nossa educação infantil a isso, o nosso ensino fundamental, né? E quando ele chega e vê o propósito dessa educação infantil, de como que nós trabalhamos, assim, calma, aqui não é hora ainda de se preocupar com essas questões, né? Nós estamos com outras questões, né, do desenvolvimento, é outra etapa do desenvolvimento, bem desenvolvido aqui, o tanto que vai ficar fácil lá na frente, né? E hoje é uma coisa que eu enxergo muito aqui, porque hoje nós já temos algumas gerações que estudaram a vida inteira no Colégio Nacional. E eu vejo as crianças lá da educação infantil que chegam no terceiro ano do ensino médio, não à toa, são as pessoas mais bem resolvidas que eu vejo. É uma coisa muito interessante. São as pessoas que chegam no outro estágio, né? Porque, evidentemente, o nosso terceiro ano do ensino médio recebe muita gente de fora que só vem fazer o terceiro ano até hoje aqui. Para passar no vestibular, para resolver o problema dele no Enem, né? Mas nós temos ali 50%, 60% hoje que fez todo o percurso do Nacional, né? Em todas essas etapas do colégio, que nós estamos aprendendo. E aprendendo é uma escola errante, e é uma escola que ela se permite também correr riscos importantes de inovar, de renovar, né? E a gente não sabe muitas vezes por onde passa esse caminho, mas uma coisa que a gente nunca se ateve aos modismos, a gente nunca se ateve àquilo que era do senso comum, né? Então, assim, toda essa experiência foi o que vocês viveram esse início, né? Dessa caminhada toda. Foi. E hoje você está vendo isso aí como mãe, né? Como mãe, hoje você tem seu filho que passou pela educação, chegou no Fundo 1 aqui já? Foi. Chegou no Fundo 1. Foi. Não é? Foi logo depois da pandemia, né? Isso. E aí agora ele já está no Fundo 2 e minha pequena está no Fundo 1 também, naquela belezura, né, de escola lá do Iporã. Da Ibiporã. Que, aquela meu chácara. Deus, eu já te confesso que eu já fiquei com inveja. Eu falei, não, eu queria estudar aqui. E a importância, né, como pediatra, de lugares ao ar livre, né, de sala de aula com janela. Isso tem mostrado, por exemplo, diminuir chance de miopia nas crianças, é uma coisa, né, mínima. Então, essa importância do contato com a natureza, do ar livre, né, ou seja, deixar a criança ser criança. Você estava falando aí da escola, eu acho que é até o contrário, né, Tomé? Eu acho que acaba que a escola, ela é vítima até de muitos preconceitos. Sim. Né? Porque é uma escola muito
uma lógica como se fosse muito solta, muito bagunçada, né? E assim, eu tenho pavor de preconceitos, né, de todas as instâncias, e eu acho que até eu, né, de tanto escutar, eu até convidaria as pessoas a chegarem mais perto, sabe? Para entender, né? Eu acho que para qualquer nível de preconceito, eu acho que a escola acaba que ela é vítima disso, e é uma pena. Eu, enquanto mãe, enquanto psicóloga também, né? Eu acho que eu me considero uma pessoa que estou sempre junto, sabe? A coordenação né, dos setores adequados aí, e eu até brinco, eu não importo de hora ou outra parecer até chata, porque eu acho que a própria escola tem isso como uma política, que se ele permite que os pais, que ela está aberta aos pais, então a escola também que aguente. Exato. Não é? Sim. Porque é uma escola que de fato está aberta. E eu sempre falo, né? Que eu falo assim, olha, eu sempre trago a crítica e uma possibilidade de solução também. Muito bem. Né? Então, eu não tenho dúvida, sabe? Que é fruto disso aqui, sabe? De eu sentir que eu estava sempre em casa. Eu tive a curiosidade de até de acompanhar os podcasts e também outra percepção que eu tive, que por maior que a escola seja, o que me chamou a atenção como uma linha, né, repetidora, assim, né, um ponto que se repetia. Os alunos, por maior que hoje em dia a escola seja, os alunos se sentem pertencentes, eles se sentem, assim, especiais. Não, é contraditório, não é? Porque, assim, para uma escola que é tão gigantesca, de ser uma via de mão dupla. É interessante, assim, o que vocês vão dando conta de fazer. Esse é um cuidado. É um cuidado que isso partiu muito das origens do Nacional, e de entender mesmo que a escola porque, tem assim, que ser isso. Na nossa época era fácil, porque assim, a escola tinha, pequena, né, vocês, né, a gente Sim, saía era junto até, né, tem pequenininha. professor né, da época que ia lá em casa, né, nos meus aniversários, Sim. né, com o pessoal do balé, então era fácil, mas assim, eu vejo isso ao longo da história também. Ao longo da história, né? porque Essa isso foi coisa sendo transmitido. Foi sendo transmitido. E muitas vezes tem isso, né? Que assim, as pessoas olham para nós, essa coisa do preconceito que você está falando, a gente sofre preconceito de todas as espécies, né? Ah, a escola é grande demais, meu filho vai virar um número lá dentro. Isso. Né? Isso aí já ouvi demais sobre isso. É bagunçada daí. Demais. É a escola solta, né? Não. Pelo contrário, hoje o Nacional é uma das escolas que tem a maior relação de colaborador pelo número de alunos que ela tem. Então, isso é um primeiro cuidado. Né? Então, o momento em que o coordenador ele não pode ser, né, como lá na educação infantil, no fundamental, anos iniciais, você tem um coordenador para um grupamento de 250 alunos. Aí você chega no ensino fundamental, que você tem 700 alunos, você não pode ter um coordenador. Você tem que ter 3. Então, nós criamos o quê? Uma divisão de tarefas, criamos a orientação educacional, que apoia a coordenação, que vai olhar para o professor, para o planejamento, e você faz com que essa relação ela seja aquecida da relação entre as pessoas. Então, na verdade, é uma escola democrática, é uma escola que todas as soluções são discutidas coletivamente. Necessariamente nós queremos os pais participando dela, porque é dessa escuta ativa que nós vamos poder entender o que nós estamos fazendo, o que impacta, o que não impacta, aquilo que está tendo efeito, aquilo que não está tendo efeito, porque a educação é isso. Né? É essa coisa de dupla mão, né? Onde os pais eles não têm razão, porque quem estuda a educação, quem faz a educação, quem está ali somos nós. Né, nós somos autoridades naquilo que nós fazemos, mas a escuta ativa, por quê? Porque os pais estão lá vendo os seus filhos, vendo o que está acontecendo. E né? assim, sinceramente, eu acho que no meu caso, parece que na minha cabeça, ela até dança nesse sentido. Parece que eu vou lá no meu passado, né, enquanto aluno daqui, enquanto mãe, enquanto uma possibilidade de estar dentro, né, para fazer
todas essas pontes mesmo, que são valiosas para a construção mesmo, né, do ser humano, né? Porque aí eu faço também um paralelo, né, dos alunos daqui, de outras escolas que chegam no meu consultório, né? Que assim, gente, né? Porque às vezes né, a gente em reuniões de pais, tudo, aniversário, né? Lógico que a gente conversa, né, sobre o desenvolvimento do filho, da escola, do andamento, né? Pra gente, não se iluda, também não tem. Que lugar que é esse, né, do ideal, né? Então vamos cuidar do que a gente tem. Isso. Né? Porque os problemas, eles existem. Sim. Né? Os problemas das relações entre as pessoas vão existir. E hoje é um mundo de expectativas, né? Qual é a expectativa? As pessoas têm uma expectativa com a escola. Tudo idealizado, né? Tudo idealizado. Instagramável. Né? Esse é o grande problema, né? Porque tudo é perfeito, né? Aqui na tela tudo é perfeito. As pessoas são perfeitas, elas são sempre lindas, né? A gente só vê as maravilhas, né? Ninguém fica vendo os defeitos das coisas, né? E a vida Lembrei real da não é música, isso, né? Só da Adriana Calcanhoto, né? Da bailarina. Quem olha de fora, né? Porque a música fala isso, né? Só a bailarina que não tem. Só a bailarina que não tem, quer dizer, tem remela, né? Assim, só a bailarina que não tem. Todo mundo tem remela. Só a bailarina que não tem. Exatamente. Porque quem olha de fora, né, do palco, não vê, né, o pé sangrando, a remela, né? Quem olha de perto é que vê essas coisas. Exatamente. Mas uma coisa legal que vocês fazem aqui, até essa aproximação, é que são aquelas feiras de profissões, né? Que é uma oportunidade, eu toda vez que fui convidada, eu vim, porque eu, assim, me senti honrada, né, de receber o convite, de saber que lembram, né, que a gente mantém esse vínculo, e a oportunidade de estar falando com alguém ali no colegial ainda, né, do que é a profissão, né, e responder perguntas, se colocar no né, lugar daquele serzinho ali, né, de falar assim, olha, né, e às vezes eles fazem as perguntas, né? Por que escolheu isso, por que escolheu essa profissão, como é que é, o que é ser médica de verdade, né, e olha que eu ainda estou falando de medicina, que é uma profissão que as pessoas já sabem o que é, né, porque elas já foram no médico. Mas quando a gente vai falar, sei lá, igual você falou da engenharia, não é só construir casa, né? Então, o que é mesmo engenharia? Então, eu acho essas feiras de profissão que vocês organizam, e eu não vejo isso em outras escolas, eu acho, assim, fantástico, porque, assim, o mundo, ainda mais hoje, é muito mais do que medicina, engenharia e direito, né? E cada vez mais do que isso. Então, você está aberto, você tem uma base boa e está aberto para os desafios que a vida vão ter, é muito importante, né? E ajudar esses alunos nesse momento tão difícil, né, gente? Escolher profissão. Com 17 anos. E a Mostra de Profissões, ela se transformou, Lídia, num dos maiores eventos hoje dentro do Colégio Nacional. Um dos maiores e mais esperados. Inclusive, nós chegamos a abrir hoje para fora, né? Para receber os alunos da rede pública, para receber os alunos da região, né? Porque ele ganhou uma proporção que não cabe dentro só do Colégio Nacional. A gente dobrou o turno para poder receber essas pessoas de fora. E quem vem tão feliz, né, de poder de ter esse momento, essa troca de experiência de quem é mais eu novo. acho que quase todos os profissionais já estudaram aqui, não é? Que vocês quase, sim, são muitos, né? São muitos. Aliás, eu aqui que estou em Uberlândia há 45 anos e há 40 no Nacional, então eu fico brincando, né? Ontem eu fui, por exemplo, lá na TV Paranaíba, que eu fui gravar uma entrevista que eles me chamaram, que eles me convidaram. Então eu ando pelos corredores, vai levantando, um de cá, outro de lá, um é jornalista, outro é administrador, todos passaram por aqui. Fui fazer uma cirurgia de vesícula no MC, a hora que eu entrei na maca, eram uns 20 médicos em cima de mim, falei, o que estava acontecendo? Né? Quer dizer, realmente, esse é o meu maior salário que eu recebo hoje, andando pela cidade e trombando a todo momento com tanta gente, né, que a gente sabe que tem o nosso dedinho ali, a nossa mão, a nossa alma, né, que vai ficando nas pessoas, né, que isso para mim é a coisa mais importante que vocês estão me trazendo aqui, é isso, né, essa experiência de vida, né, que a gente se sente parte integrante de toda essa história, né, é que faz muito sentido, porque é a única coisa que nós vamos deixar esse legado, né. Então eu queria, assim, a conversa aqui, ela não tem fim, né, ela nunca termina, né, que nós teremos outras possibilidades. Aliás, esse programa, ele vai ser mantido como um programa, né, esse ano comemora os 40 anos do Nacional, mas é um programa que eu quero dedicar
a trazer sempre a arte da educação para essa mesa aqui. Trazer as pessoas para dialogar sobre educação. Porque é a matéria mais importante do século XXI, é a educação. Porque para nós suportarmos tudo que está acontecendo e tudo que está por vir, se nós não tivermos as pessoas aí contemporaneizadas por escolas atuais, nós não vamos sobreviver, né? É isso que eu vejo, e esse é o grande legado. E a arte junto, né? Porque a gente, né, a vida sem a arte, eu acho que a gente não vai dando muito conta das coisas, não é? Ai, o que seria de nós, né? Como diz Ferreira Goulart, né? Assim, não se sobrevive sem a arte, né? Essa aqui é a verdade, esse é um pilar, né? O pilar cultural. Né? O nacional é feito por esses pilares importantes da cultura, da sustentabilidade, da cidadania, né? De essa marca, né, que a escola deixa, que por isso mesmo, às vezes, assim, as pessoas, por não compreenderem muito bem, né, o que é a importância de tudo isso na vida das pessoas, e por não nos conhecerem, enxergam de maneira preconceituosa aqui e ali, o nível de respeito que nós temos às pessoas de todas, né, as manifestações aqui dentro da escola, né, de todos os gêneros, né, de todas as... que muitas vezes assim, há um grande preconceito na sociedade, né, e que nós precisamos trabalhar, né, que sem isso nós não vamos viver bem, né, se nós não tivermos realmente essa situação que a gente respeite o ser humano, independente de cor, raça, nacionalidade, de gênero que pertença, né? E é por tudo isso que a gente precisa cada vez mais interagir, formar as pessoas para essa perspectiva, né? E essa é a escola, né, que a gente pretende deixar aí, que vai fazer... Está fazendo 40 anos e quem sabe aí vai comemorar os 60, os 80, né, pela frente aí, e vocês ainda vão voltar por aqui. Sim, a última palavra é justamente disso, desse seu legado. Você comentou que ainda mais quando a gente vai passando, né, para a segunda parte aí da vida, isso pesa muito, né? Que legado que eu deixei com os meus filhos, óbvio, mas também com as outras pessoas que passaram por mim, que conviveram comigo. Então, assim, esse legado, né, e a educação é o momento mais mágico para fazer isso, né, mas não só na educação. Então, o propósito de vida, né, a vida, quando a gente perde esse propósito, ela se torna, né, cinza, amarga, e aí não há depois, né, psicólogo que nos ajude a melhorar tudo isso. Então, mas essa questão de romper os preconceitos até com a gente mesmo, né? Isso, né? Dança só é essa época aqui, né? Não, né? Da gente poder de romper esses minúsculos preconceitos que nos amarram, né? Não, por que não? Eu com 40 mais não posso dançar, agora, né? E assim por diante, não posso viajar, não posso trocar de profissão, né? De estar vivo na vida, né? E o fato de eu ter voltado para a dança, eu falei que eu acho que eu uni as 3 profissões de toda menina, né? Quando você pergunta para todo dia, outro dia eu conversando com uma paciente, o que você quer ser? Eu quero ser bailarina, professora e médica. Na hora que ela falou, que caiu a ficha. Eu falei, gente, assim, acho que sou eu, né? Porque como agora porque todo mundo falava, você é bailarina, eu falava, não, eu fui bailarina, eu deixava muito claro. E agora, como eu voltei a dançar com o grupo 40 mais, né? Eu falei, gente, né? Assim, eu reuni os 3 desejos em geral das menininhas, né? E é muito bom a gente contribuir com a formação de outras pessoas, né? Enfim, né? Eu acho a área da educação fantástica. Não com as crianças, né? Crianças só no consultório. Eu já trabalho com adultos, mas eu acho fantástico, né? Essa parte da educação e eu tenho uma admiração muito grande pela escola. Muito bem, que coisa deliciosa, gente. Ó, nós vamos... É um túnel do tempo, do passado, do futuro, do presente. Exatamente, né? Nós estamos nesse trem-bala. Assim. Bom, né? Demais, né? A gente está aqui podendo, né, compartilhar, né, se abrindo espaço para nos escutar, para você também, eu acho que nos escutar, né? Porque eu acho que esse retorno para você deve ser importante, né? Eu acho que isso também é combustível, né, para continuar. Né? E é um pouco de tudo isso mesmo, é esse combustível que nos move,
né? É o reconhecimento, é a crítica, é a valorização, né, de todo um processo, né? Porque eu acho que a escola ela é um pouquinho de tudo isso, vai deixando essas marcas e que a gente tenha muitas possibilidades ainda pela frente. Hoje o Café com Tomé vai ficando por aqui, já deixando saudade aqui de uma conversa deliciosa, né, que eu tive aqui com essas Dançante. duas. Foi todo, com todo o movimento que a vida exige, né? Alcinete e Lídia, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E que a gente tenha outras possibilidades ainda de outros papos enriquecedores como esse, frequentando as mostras de profissões, de todos os espaços. Ou que nós convidando a gente tenhamos. para vir dançar aqui. Também. Porque você pode dançar. Também. Os 40 mais podemos dançar. Já está feito aí o compromisso de nós fazermos aqui um intervalo cultural 40 mais para que a gente possa ter essa possibilidade, né? E é isso mesmo, é trazer de volta. Eu falei com a Ana Tereza esses dias assim, ó, vamos trazer o Ike Dance aqui, fazer o sapateado, já estão ensaiando lá também, e vamos aí mesmo retomar, né, esses momentos com os jovens e com aqueles que estão aí, porque as faixas etárias estão muito mudadas, né, gente? É muito, a gente não tem cara, né? Tá muito alterado aqui, ó. Né? Eu, assim, quando a presença de vocês aqui me faz remeter aí que eu ainda sou adolescente lá da década de 80, 90. Gostoso, né? E que, poxa vida, que muita emoção aqui também de receber e de ter esse papo gostoso aqui. Não, foi Obrigada. bom. É, Obrigada. Obrigada que delícia, viu? pelo convite. Parabéns, obrigado.